Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Super Enem, um programa do CREAD, do IFCE, e eu sou o professor Brito. Serei o professor de biologia de vocês e aqui a gente vai trazer os conteúdos que são mais cobrados no Enem, foram mais cobrados nos últimos anos. Eu trarei alguns exercícios da prova do Enem, irei resolvê-los com vocês e na medida em que eu for resolvendo esses exercícios, eu vou apresentar alguns conteúdos e a gente vai cobrir a maioria dos conteúdos da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro módulo, eu vou trabalhar os conteúdos especialmente de ecologia, de evolução e de sustentabilidade. Por que eu escolhi esses temas para o primeiro módulo? Pessoal, eu fiz um levantamento dos últimos itens dos 5 últimos anos de prova do Enem, de 2017 a 2021, as duas aplicações de cada ano, e a gente chegou ao seguinte resultado. Se vocês repararem, esse conteúdo, ele é conteúdo muito mais cobrado. Em especial, gente, em relação aos impactos humanos no meio ambiente. Então, como esse tema ele costuma ser trabalhado na ecologia, eu coloquei ele como ecologia, além daqueles conteúdos mais clássicos de ecologia. Beleza? Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, a gente vai falar de ecologia numa escala global. Depois a gente afunila e tenta chegar às questões mais locais. O estudo da ecologia, de maneira global, ele vai tentar encontrar padrões das espécies no globo terrestre, certo? Então, quando a gente vê esses padrões de manchas, né, a gente enxerga aqui, ó, por exemplo, esse manchado amarelo aqui no Brasil, no meio do Brasil, essa mancha amarela aqui, ó, na África, e a mesma mancha amarela aqui na Austrália, são padrões savânicos, por exemplo. Então, quando a gente dá uma olhada nesses padrões e a gente compreende que a Terra, ela tem esses padrões tanto em relação à latitude como em relação à altitude, a gente começa a entender o que faz com que os biomas existam. Então, os biomas, eles têm as distribuições bem estabelecidas basicamente por causa desses dois fatores, por causa do clima e por causa das perturbações que o planeta Terra sofre, certo? Então, vamos lá. A Terra, que não é plana, pessoal, né? É um globo, ela gira em torno do Sol. Só que a Terra ela não gira em torno do Sol como se fosse uma esfera perfeitamente estabilizada em relação ao Sol. Ela tem um pequeno ângulo de inclinação. Então, quando a gente observa, as estações do ano, elas são produzidas exatamente pela distância que a Terra tem em relação ao Sol e pelo ângulo que a luz bate no planeta Terra. Então aqui, galera, só para vocês verem como a biologia ela se comunica com outras áreas de conhecimento. Isso aqui é uma área normalmente trabalhada na física, mas que vai explicar como os biomas existem no planeta Terra. E também os biomas, assim como a física, a astrofísica, aqui no caso, o pessoal da geografia também trabalha isso, certo? Então esse tema é um tema que vai servir para várias outras disciplinas. Se vocês puderem dar uma estudadinha com um pouco mais de calma para entender melhor isso aqui, eu super recomendo. É por isso que a gente entende quando no hemisfério norte verão, porque ele está recebendo mais luz do Sol, o hemisfério sul é inverno. E no outro solstício, no hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul é verão, tá bom? Então isso aí eu recomendo que vocês deem uma olhada com um pouco mais de calma para entender melhor. A gente não tem tanto tempo, então eu vou passar para a próxima parte, que são as perturbações. Não sei se vocês já estudaram bem a formação da Terra. A formação do sistema solar, ela passa por um momento muito conturbado. O planeta Terra era uma grande bola de lava, foi resfriando, e aí a gente entende hoje que todas as perturbações derivadas do tectonismo, né? Vocês já estudaram isso. O tectonismo é como as placas tectônicas se deslocam pelo globo. É uma das perturbações porque elas podem causar terremotos, elas podem gerar vulcanismo, entre outras várias perturbações que também vão alterar como o planeta se comporta, certo? Como, por exemplo, cenários apocalípticos, né, que a gente vê em filmes de Hollywood com cometas caindo na Terra. Isso certamente abalaria todo o globo terrestre, da mesma forma que abalou na época dos dinossauros, né? Aquele meteoro que foi responsável pela extinção deles, certo? Então, quando a gente olha
para os biomas terrestres, a gente sempre vai enxergar um padrão. E esse padrão, gente, tem duas variáveis que são muito importantes, que são a temperatura e a umidade. Quanto menor for a temperatura, a gente vai encontrando esses padrões de biomas de nível global. Então, na região do Ártico, a gente encontra vegetação muito rasteira, quando encontra. No Subártico, a gente já tem aquelas florestas temperadas. E em relação às latitudes mais próximas do Equador, né, que na região temperada e na região tropical, é onde a gente tem maior biodiversidade. Por quê? Porque as temperaturas normalmente são maiores e as umidades normalmente também são maiores. Então, nesse canto aqui dessa nossa pirâmide, a gente observa as regiões com maior biodiversidade. Elas estão relacionadas a maiores temperaturas e maiores níveis de umidade. Então, além dos biomas terrestres, nós também temos os biomas aquáticos, como, por exemplo, os lagos e lagoas, os rios, as regiões entre marés, né? Se vocês aqui percebem um monte de craca e essa estrutura rochosa, a maré ela com certeza atinge uma altura mais elevada aqui. Então esses organismos eles estão adaptados, muito adaptados a situações de seca e debaixo d'água. Então são organismos que têm estruturas adaptadas a esse ambiente. Da mesma forma como os recifes de corais, né? Então a gente tem também os recifes de corais que são os grandes oásis do oceano. É nessas regiões que você tem a maior biodiversidade possível. Na região de transição, né, que a gente tem entre esse ambiente terrestre, ambiente aquático, de mar, a gente tem os mangues. E eu trouxe aqui para vocês uma informação interessante sobre mangues, que é um grupo do nosso Nordeste, da região do Pernambuco. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Chico Science e da Nação Zumbi. É um tema que pode ser explorado pela biologia nessa perspectiva, por exemplo, que normalmente seria cobrado lá pela música ou pela literatura. A gente pode falar sobre o movimento Mangue Town. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês procurem, tá? Olha só que interessante. O pessoal fez um manifesto e criou uma entidade antropomórfica, né? Aí o pessoal das artes visuais, quem entende um pouco melhor poderia fazer uma análise. E olha que bacana, eles deram um nome científico para essa criatura que eles criaram, obedecendo às regras de nomenclatura binomial. Olha que legal. Aqui você tem a primeira letra em maiúscula, que ela determina o gênero. A letra da segunda palavra, que é o epíteto específico, não é espécie, tá, gente? Espécie é o conjunto dos dois nomes, das duas palavras. Cuidado com isso. Em letra minúscula, e o subespecífico, né, o termo subespecífico, também em letra minúscula. Vamos lá falar um pouquinho sobre o mangue? Olha só, no manifesto que eles criaram, eles trazem a definição de mangue. O que é mangue? Região de estuário, que é a região onde o rio despeja suas águas no oceano. É a parte terminal de um rio ou de uma lagoa. Porção de rio com água salobra. Olha aí, ó. Água salobra. É uma água que tem uma quantidade elevada de sais na sua concentração, mas não chega no nível do mar, dos oceanos. Em suas margens se encontram os manguezais. Comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos movimentos das marés, pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada. Os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, apesar de serem sempre associados à sujeira e podridão. Gente, isso é muito importante, tá? Os mangues são as regiões de altíssima biodiversidade, altíssima. Então a gente precisa tomar muito cuidado na preservação deles. Esse é o tema desse manifesto, certo? Estima-se que 2.000 espécies de micro-organismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associados a 60 plantas de mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para 2/3 da produção anual de pescado do mundo inteiro. Então, olha que interessante, olha como impacto econômico que os mangues têm em toda a população humana, certo? Pelo menos 80 espécies comercialmente importantes dependem de alagadiços costeiros. Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das donas de casa, para os cientistas, os mangues são tidos como símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza. Então, tendo isso em mente, galera, mais um bioma, vamos partir para a questão número 129. É uma questão da prova de 2019,
da segunda aplicação, dia 2, né, que é da Ciência da Natureza e Matemática, caderno amarelo, questão 129. Então, nas minhas questões, eu vou sempre trazer essa legenda aqui para facilitar vocês depois buscarem na internet algum material, né? Vai que vocês tenham essa curiosidade, fiquem completamente à vontade, certo? Então, vamos lá. Opa, perdão. Vamos fazer a leitura inicialmente. O mangue é composto por 3 tipos de árvores. Isófora mangli, que é o mangue bravo ou vermelho, a Vicenia chayoriana, que é o mangue seriba, e a laguncularia rancemosa, mangue branco. Pessoal, nomes científicos, né, eles são um pouco complicados de pronunciar. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. Então, reparem na informação que tem no enunciado, tá? Isso aqui é importante. Eles não vão trazer informação solta para o enunciado. Fiquem sempre atentos na leitura do texto base dos itens do Enem. Normalmente, eles trazem informações importantes para a resolução do item. Beleza? Bora lá? A característica morfológica, que é da forma, de valor adaptativo referenciada no texto é a... Então, olha só, referenciada no texto, pouca disponibilidade de oxigênio encontrada no solo. Vamos às alternativas. A ausência de frutos. Gente, as ausências de frutos, vocês acham que isso é uma característica adaptativa solo com pouco solo? Solo com pouco oxigênio, perdão? Vocês acham que é isso? Nada a ver, né? Se a gente olhar a árvore filogenética da evolução das plantas, a gente sabe que existe um grupo de plantas conhecidos como angiospermas que tem fruto. O restante das espécies de planta não tem. Essa árvore filogenética aqui, pessoal, vocês depois dão uma pausa no vídeo se vocês quiserem um pouco mais curiosidade. Eu trouxe uma mais simples também, tá? Que é para fins de estudo e a gente dá uma agilizada no nosso estudo. Então, pessoal, tá aqui, ó. Essa árvore é uma árvore simplificada. A gente tem a origem dos organismos, que seria uma população pré-histórica, certo? Que deu origem a todas as plantas, provavelmente derivada de um grupo de algas verdes, certo? Então, o que faz com que as plantas, o que a gente chama de plantas, não sejam chamadas de algas? Por que as algas são algas e as plantas são plantas? Principalmente por causa dessa característica. Em plantas, o embrião depende da planta-mãe em alguma fase do desenvolvimento. Nas algas, não. O embrião ele se desenvolve completamente independente da alga-mãe, certo? E o que transforma esse subgrupo, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, em plantas diferentes das briófitas? É exatamente a presença de vasos condutores de seiva, certo? E aí, gente, surgiram então as sementes. As sementes vão dar uma característica, vão dar uma possibilidade de dispersão muito grande para esses grupos, né? Gimnospermas e angiospermas. E o outro grupo, o último grupo de plantas, que são as angiospermas, são exatamente as plantas que têm flor e fruto. As angiospermas, então, são as plantas que têm fruto. Isso não tem nada a ver, tá, com a característica adaptativa de mangue. Beleza? Vamos para a letra B. Ausência de estômatos. Pessoal, para quem não lembra o que é um estômato, vamos lá. Isso aqui é uma folha, é um corte de uma folha. Aqui é a parte de cima, que é a superfície axial, e aqui é a parte de baixo da folha, que é a parte subaxial. Esses buraquinhos aqui, ó, são os estômatos. Eles ficam abertos ou fechados. Eles são responsáveis pela absorção de CO2 e pela perda eventual de água para o ambiente, tá bom? Então não tem nada a ver, tá na folha, a gente está falando de folha, não está falando de solo com pouco oxigênio. Letra C, a presença de folhas largas. Galera, folhas largas, como tem muitos estômatos, acabam que as plantas elas perdem muita água para o ambiente. Então você vai encontrar folhas largas em plantas que estão adaptadas a ambientes onde há muita umidade. Então você vai ver folhas largas em florestas. Em contrapartida, aqui no Nordeste, especialmente na região do sertão, a gente encontra plantas com folhas muito pequenininhas, porque estão adaptadas a essa realidade que é a ausência de umidade, ou com pouca umidade. Na ausência, né? Muito pouca umidade. E a alternativa letras D e E. Presença de raízes escoras e raízes do tipo pneumatóforos. Vamos lá. Raízes escoras, gente, são essas raízes secundárias que partem do caule e servem para estruturar, para escorar a planta como um todo, por isso o nome. E raízes do tipo pneumatóforos, pessoal, são essas raízes aqui, ó. Elas saem do solo porque elas vão realizar
troca gasosa que as raízes dentro do solo não conseguem, porque o solo tem muito pouco oxigênio. Então são adaptações que as plantas têm aos mangues. Então a alternativa correta é a alternativa de letra E, beleza? E não são apenas as plantas que têm adaptações aos mangues. Existem os animais também que apresentam essas adaptações. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um animal que está com risco de extinção. As pessoas conhecem pouco, é um animal brasileiro. Isso aqui é o peixe-boi amazônico. Existem poucas espécies de peixe-boi no mundo. O Brasil é o único que tem 2. Então vocês veem esse formato dele. Ele é grandão, parece que ele vai gastar muita energia, mas é extremamente adaptativo ao ambiente de mangue. São ambientes que não são tão profundos. Ele vai caminhando e cantando devagarzinho. Ele é que nem a Dory. Continue a nadar. Então ele economiza energia. Esse formato que ele tem é extremamente adaptativo para eles. Olha aqui outro organismo que reproduz em região de mangue. Tem muitas espécies de cavalos marinhos que reproduzem em região de mangue. Ele é adaptado pra caramba, né? Ele nasceu o peixe para não puxar a carroça. Tudo, como diz o grande ditado. Então vamos lá, gente. Essas adaptações que esses animais têm, essas estruturas que ele tem em determinados ambientes, que vão ser um dos objetos de estudo dos biólogos. Então, o que, por exemplo, explica a distribuição das espécies onde elas estão agora? Essa é uma pergunta que a gente faz. O que faz essa espécie aqui de anta, que ela existe no Brasil, que é a Tapirus terrestris, ela existia aqui dessa forma. E eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma espécie de anta lá na Ásia, que eu chamo ela carinhosamente de anta panda. Olha só que legal. Como é que você explica essa espécie de anta com este padrão de cor e essa espécie de anta com este padrão de cor em ambientes completamente diferentes? Esse tipo de pergunta é o que a gente tenta explicar. E sabe como é que a gente usa? Quais ferramentas a gente usa? Quem foi o primeiro a falar sobre isso? De uma maneira muito bem estruturada. Não foi o primeiro, perdão, né? Lamarck foi o primeiro, mas Charles Darwin. Ele foi o cara que foi procurar a origem das espécies. E a origem das espécies é que vai explicar como as espécies hoje estão. Então a gente estuda evolução na biologia, porque sem ela, nada na biologia faz sentido. A evolução é o miolo todo da biologia. Ela é a área que se comunica com todas as outras. Então, muito importante, viu, para vocês aí de casa, estudem evolução, porque sem evolução a biologia ela simplesmente não faz sentido. Então vamos pegar aqui uma questão do Enem, que trabalha exatamente o conteúdo de evolução. Questão 123, da prova de 2018. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, em fisiologia e em morfologia. Gente, isso é evolução pura, tá? É como que as espécies vão coexistir no mesmo ambiente ao longo do tempo, sem que elas interfiram tanto na existência uma da outra. E, ao mesmo tempo, uma depende da outra. Então, o estudo de como as espécies evoluem em conjunto é um estudo super importante para a gente entender as relações que as espécies têm hoje. E, inclusive, para prever como as espécies irão se relacionar num possível futuro, certo? Então, qual fenômeno evolutivo explica a manutenção, vejam bem, qual é o fenômeno que explica a manutenção das diferenças ecológicas? É a mutação? Vocês acham que é a mutação que vai explicar a diferença e a manutenção dessas diferenças? Gente, para quem não se lembra, eu vou trazer aqui brevemente um conteúdo da biologia molecular, mas a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, certo? O que acontece? Quando a gente olha um gene, tá, que a gente está trazendo um exemplo de um gene normal, ele tem a seguinte sequência de nucleotídeos, GAG. Quando ele passar por um processo de transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, essa fita codificadora ela será usada para produzir um RNA mensageiro. Lembrando que, caso aqui tivesse um T, né, da timina, lá no RNA seria um U. Então fiquem atentos a isso, tá? Como a sequência GAG no RNA mensageiro, ele manda codificar esse aminoácido, que é a glutamina. Ó. Lembra lá? GAG. Vamos pegar ó, o G, que é a primeira base, então ele está dentro dessa linha. O A dentro dessa coluna. GAG, glutamina. Esse é o aminoácido
que deve estar na proteína da hemoglobina, para que a hemácia tenha o formato adequado dela e consiga transportar o oxigênio de maneira eficiente. Caso aconteça uma mutação, substituiu apenas isso. Uma adenina foi substituída por uma timina. Olha o impacto que isso vai causar. Ao invés de ser uma glutamina aqui no aminoácido, o aminoácido vai ser uma valina. Gente, isso parece pouca coisa, mas não é. Olha o resultado final. A hemácia, ela passa a ter uma forma de foice, certo? Essa é a anemia falciforme. Ela é determinada geneticamente. O DNA das pessoas que têm hemácias tidas como normais é assim. O DNA das pessoas que têm anemia falciforme, eles têm essa inversão de nucleotídeos que é suficiente para causar essa mudança no aspecto anatômico, né, da hemácia tão drástica. Inclusive, ela não transporta oxigênio de maneira tão eficiente, tá certo? Isso num total de 290 aminoácidos. Um único aminoácido dentro de um universo de 290, e olha que é uma proteína pequena, tá? Dentro de um universo de 200 aminoácidos vai causar essa transformação radical na célula. E olha que as outras mutações, normalmente, a célula nem vai para frente, então elas são deletérias, tá bom? Então, quando a gente analisa essa alteração, você vai dar uma olhadinha aqui no aminoácido, esse grupamento amina, que é comum a todos os aminoácidos, para o pessoal da química também consegue trabalhar bem essa parte da química orgânica, o ácido carboxílico, que é comum a eles dois, mas o que é que muda? É exatamente o radical. Só isso aqui, Só essa mudança faz com que uma molécula tenha uma pequena mudança na polaridade e faz com que ela deixe de ser uma molécula apolar para uma molécula polar. Isso muda completamente a estrutura da proteína no final das contas, tá certo? Então não é mutação que mantém a manutenção dessas diferenças. Não é a letra A. Será que é a letra B? Fluxo gênico. Brito, o que é fluxo gênico? Gente, de maneira bem simples. O fluxo gênico é migração. Se um organismo que tem um determinado conjunto de genes de uma população, ele sai de lá e vem para outra população, ele está promovendo o fluxo gênico. É a mesma coisa de uma pessoa sair do Rio Grande do Sul e se deslocar para Moscou. Ela vai estar levando uma carga genética brasileira para outro país, para outra cidade, tá certo? Então não é isso que mantém as diferenças, beleza? Isso, na verdade, até promove algumas normalizações. Será que seria seleção natural, gente? Vamos lá, letra C, seleção natural. Eu trouxe para vocês aqui uma descrição de como a seleção natural pode acontecer. Vamos pegar um exemplo aqui de um aquário, certo? Nesse aquário, você tem peixes com muitas manchas e peixes com poucas manchas. Então, um aquário com cascalho grosso no fundo, ou seja, o fundo é escuro, e um aquário com cascalho fino, ou seja, o fundo é claro. E a gente vai colocar um peixe predador. Então espera-se que o peixe ele vai conseguir identificar melhor nesse ambiente os peixes, o peixe predador, né? Ele vai conseguir identificar melhor os peixes claros. Por quê? Os peixes claros eles se destacam do fundo. Então, em algumas gerações, a gente espera que, e de fato isso já foi confirmado experimentalmente, que nas próximas gerações, a maioria dos organismos tenham muitas pintinhas e essa aqui não. Por quê? Porque como tem um predador, eles se camuflam no ambiente. Então esses organismos que têm maior capacidade de camuflagem, eles vão sobreviver. Se eles sobrevivem, os filhotes deles normalmente trazem essas características. E assim acontece a seleção natural. Então existe uma manutenção, né, dessas características ao longo das gerações. Uma outra forma de vocês tentarem entender isso. Vamos tirar o predador. Do mesmo exemplo, do mesmo experimento. Aqui já não vai ter mais predador. O resultado final é o oposto. Por quê, gente? Imaginem aí, aqui não tem predador. Quem é que tem mais chance de sobrevivência e de reprodução? Não é aquele que chama mais atenção dos parceiros sexuais? Então, aqui ele vai chamar a atenção. Então, para ele chamar a atenção, os organismos que se destacam, eles vão sobreviver melhor. Então, na ausência de um predador, a gente tem resultados completamente diferentes. Porque aqui, entende-se que o fator de seleção sexual ele é mais importante do que aqui é um fator de sobrevivência do predador. Então, a seleção natural ela atua de diversas maneiras. A gente tem que analisar cada caso, tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Seleção natural é ela que explica a manutenção de
diferenças ecológicas, tá? Mas não vamos deixar os outros itens sem resolver, não, vamos resolver todos. Deriva genética. Pessoal, esse termo causa alguma confusão entre alguns alunos. Cuidado, deriva genética é como se fosse o oposto da seleção natural. Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas eu vou colocar. A seleção natural não é a natureza que vai selecionar os animais, os organismos, né? Plantas, animais, micro-organismos, que estão mais adaptados. Então a natureza, ela atua como uma força direcionada, ela vai selecionar aqueles que estão mais adaptados. A deriva genética não, ela é aleatória. Então vamos supor, você está caminhando, tem uma população aqui de besouros, você vai lá e pisa em cima de um. Você selecionou os organismos que estão mais adaptados àquele ambiente? Não, isso foi completamente aleatório. Então a aleatoriedade é o que direciona o termo deriva genética. Pode ser um meteoro, um vulcão, são coisas estocásticas, tá bom? Então, por exemplo, casos bem comuns, né, que são de deriva genética, de estudos, que a gente chama de efeito gargalo. Você tem uma população inicial que ela tem 20 genes da cor amarela, 50 da cor verde e 30 da cor roxa. Por algum motivo aleatório, existe um fenômeno de gargalo, ele afunila. É como se tivesse uma pessoa pisando na população de formigas, ou um meteoro caindo, enfim. Então você, nesse fenômeno, eliminou toda a população que tem os genes dessa corzinha amarela. Isso significa que esse gene não era mais adaptado àquele ambiente? Não, porque foi uma seleção aleatória, que é diferente da seleção natural, tá bem? E aí depois essa população ela se reconstitui, ela pode chegar ao mesmo tamanho da população original, só que isso não é interessante, porque aqui você tem 100 organismos, 100 indivíduos, mas eles têm 3 conjuntos de genes. Aqui você tem os mesmos 100 indivíduos, mas só temos 2 conjuntos de genes. E para a biologia isso é uma premissa. Quanto maior a diversidade, maior é a probabilidade da sobrevivência caso o ambiente mude. Por isso, gente, que para quem trabalha na agricultura ou em qualquer outro ramo que mexa com diversidade de bichos ou com seres vivos, é importante manter a diversidade genética. A gente vê nesses cães de raça, né, eles têm muitas doenças, muitos problemas por causa disso, por conta do afunilamento que existe. Então a diversidade genética nesses organismos é muito baixa. Isso normalmente traz né, uma pequena porcentagem de mudança caso o ambiente mude, tá bom? E o equilíbrio de Hardy-Weinberg, pessoal, infelizmente não dá tempo da gente trabalhar com calma, é um conteúdo que exige muito tempo de estudo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, mas ele é a parte que trabalha análise combinatória. Então o pessoal da matemática com a biologia que se comunicam muito bem. Normalmente trabalhado na área da genética, você vai calcular as frequências dos alelos. Vamos supor que seja o alelo Azão e o alelo Azinho. Isso aqui é traduzido em entidades matemáticas, que são P e o Q, tá? Aí a gente faz isso, claro, se uma população tiver só 2 alelos. É o mais simples, é o que normalmente é trabalhado em provas de vestibulares. Pesquisadores trabalham aqui com uma infinidade de alelos, são máquinas, né? Hoje em dia são os computadores que fazem essas contas. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. No próximo módulo a gente continua também falando um pouco sobre extinção e evolução. Valeu!